O sol de Faro mergulhava no Atlântico como uma promessa quebrada, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando Ana ouviu o grito. Não era um grito de dor, mas de fúria pura, e quando pelas ruas estreitas do bairro antigo como o badalar urgente dos sinos da Sé. Tu és uma vergonha para esta família, rugiu a voz do pai de Sofia, alto o suficiente para atravessar as paredes de azulejos rachados da casa ao lado. Ana, parada no beco sombreado, sentiu o coração apertar como uma rede de pesca enredada. Ela havia fugido da escola mais cedo, o uniforme amarrotado colado à pele suada pelo calor de agosto, só para encontrar Sofia, sua Sofia, encurralada naquela varanda florida, os olhos inchados de lágrimas que não caíam. Pai, por favor, murmurou Sofia, a voz tremendo como as folhas de laranjeira ao vento. Mas o homem, com sua camisa de linho envelhecida e o bigode grisalho que cheirava a tabaco e mar, não ouvia. Ele brandia uma carta amassada, as palavras de uma denúncia anônima que Ana jurara guardar no peito como um segredo de confissão na igreja de São Sebastião. Tudo começara inocentemente, como as amizades que florescem nas salas de aula poeirentas do Liceu de Faro, onde o cheiro de giz se misturava ao perfume salgado do mar que invadia pelas janelas abertas. Ana tinha 16 anos, filha de um pescador que ainda saía ao amanhecer com sua alcateia de redes e de uma mãe que bordava rendas à luz de vela, sonhando com as danças de fado que nunca ousara cantar. Ela era quieta, com olhos castanhos que capturavam o reflexo das ondas e um riso tímido que só escapava quando lia poemas de Fernando Pessoa escondido atrás dos livros de história. Sofia, por outro lado, era o furacão que bagunçava as fileiras de carteiras. 17 anos, pele morena herdada da avó cabo-verdiana, tranças que dançavam como serpentes vivas e uma boca que soltava piadas afiadas sobre os professores que pareciam saídos de uma pintura de Dom Sebastião. Elas se conheceram no primeiro dia do ano letivo, quando Sofia tropeçou na mochila de Ana e derrubou uma pilha de cadernos no chão de pedra fria. Desculpa, ó Maria rapaz, riu Sofia, ajuntando os papéis com mãos ágeis, os anéis de prata tilintando como sinos de procissão. Ana corou, não pelo tom zombeteiro, mas pelo brilho nos olhos de Sofia, como o sol refletido nas conchas da Ria Formosa. Daquele dia em diante, eram inseparáveis, caminhavam juntas pela marginal, parando nas barracas de peixe frito onde o ar cheirava a xerovia e alho, ou se escondiam no jardim Manuel Bivar, recitando versos de Camões sob as palmeiras que sussurravam segredos ao vento. Faro era o palco perfeito para sua amizade, uma cidade de ecos medievais, onde as muralhas mouriscas guardavam histórias de navegadores e amantes perdidos no mar, e as festas de São Brás enchiam as ruas de ranchos folclóricos com saias rodadas e castanholas que batiam como corações acelerados. Mas o que Ana sentia ia além da amizade. Era um calor que subia pelo peito nas noites em que elas se deitavam na areia da ilha de Faro, as estrelas piscando como olhos curiosos acima delas. Sabes, Ana, o mar aqui é como nós, calmo na superfície, mas cheio de correntes profundas, disse Sofia uma vez, traçando padrões na areia com o dedo, o luar prateando sua silhueta. Ana engoliu em seco, o coração martelando como o tambor de uma morna cabo-verdiana que Sofia cantava baixinho. Ela queria dizer que sim, que sentia essas correntes puxando-a para perto, que sonhava com o toque daqueles dedos calejados de tanto desenhar grafites nas paredes escondidas do centro histórico. Em vez disso, murmurava sobre as lendas de Ulisses que passara por aquelas costas, ou sobre as ostras que colhiam juntas nas marés baixas, salgadas e frias como beijos não dados. A pressão social de Faro era sutil, como a névoa matinal que se infiltrava pelas janelas entreabertas. A cidade, com suas igrejas barrocas e conventos silenciosos, ainda carregava o peso das tradições católicas, onde o amor era celebrado em casamentos com véus brancos e alianças de ouro, mas sussurrado em sombras para quem ousava desviá-lo do caminho esperado. As mães cochichavam nas filas do mercado da Ribeira, os pais apertavam os punhos nas tabernas cheias de vinho de lagoa, e os padres na Sé de Faro pregavam sobre a pureza como uma âncora que prendia as almas ao porto seguro da família. Ana ouvia isso em casa, onde o pai contava histórias de pescarias noturnas, mas seus olhos endureciam ao mencionar essas modernices de Lisboa que corrompem a juventude.
Sofia, filha única de um viúvo rígido que trabalhava como guia turístico nas ruínas romanas de Milreu, sentia o jugo mais pesado. Ele quer que eu case com o filho do padeiro, Ana. Diz que é tradição, que Faro precisa de raízes firmes como as oliveiras antigas. Aquele grito na varanda foi o primeiro estalo na corda que as unia. Ana correu, os pés descalços pisando nas pedras quentes, o coração na garganta. Ela se escondeu atrás de uma carroça de frutas abandonada, o cheiro de laranjas maduras misturando-se ao sal do suor. Sofia desceu as escadas aos tropeços, o rosto pálido como as paredes caiadas, e correu para o beco onde Ana esperava. Ele encontrou a carta, sussurrou Sofia, caindo nos braços de Ana como uma onda quebrando na praia. Diziam que nos viram juntas na praia à noite. Quem faria isso? Ana apertou-a contra si, sentindo o tremor do corpo de Sofia, o perfume de jasmim de seu cabelo misturado ao medo. Eu protejo você, murmurou Ana, as palavras escapando como uma prece. Mas no fundo, ela sabia, o segredo que guardavam como um tesouro de piratas nas grutas de Benagil estava se desfazendo, e Faro, com sua beleza traiçoeira, não perdoava os amores que não se curvavam às suas marés. As semanas seguintes foram uma dança perigosa de olhares roubados no recreio da escola, onde as risadas das outras meninas soavam como sinos de alerta. Elas se encontravam em segredo no antigo forte de Faro, subindo as escadas em espiral até a vista panorâmica do estuário, onde o vento levava embora as palavras não ditas. Eu te amo, Sofia, confessou Ana finalmente, numa tarde de outono quando as folhas das figueiras caíam como confetes dourados. Sofia parou, os olhos arregalados como as janelas arqueadas da catedral, e então sorriu, um sorriso que iluminava mais que o sol de meditação. Eu também, minha Ana. Desde o dia que te vi lendo Pessoa como se ele fosse um mapa para o coração. Elas se beijaram ali, leve como o toque de uma brisa marinha, os lábios se encontrando em promessas sussurradas. Mas o beijo foi interrompido por vozes distantes, turistas rindo, ou pior, olhos locais espiando. A denúncia veio de Maria, a melhor amiga de infância de Sofia, que as vira na praia e, ferida pela exclusão involuntária, sussurrara o veneno no ouvido do padeiro. A traição cortou fundo, como uma faca de descamar peixe nas mãos calejadas do pai de Ana. Sofia confrontou-a numa tarde chuvosa na praça de Dom Francisco Gomes, as gotas tamborilando nas estátuas como lágrimas não choradas. Porquê, Maria? Nós éramos irmãs. Maria baixou a cabeça, o guarda-chuva pingando como remorso. Eu vi como olhavam uma para a outra. Em Faro, isso destrói famílias. Eu só queria te proteger. Mas a proteção era uma prisão e Sofia saiu dali com o coração em farrapos, correndo para os braços de Ana na enseada escondida de Ancão, onde as dunas sussurravam consolo. Enquanto o inverno se aproximava, com suas festas de Natal iluminadas por luzes que tremiam como esperanças frágeis, o amor delas se aprofundava em camadas de segredos compartilhados. Ana levava Sofia para as cozinhas de sua mãe, onde aprendiam a fazer cataplana de marisco, o vapor subindo como névoa de sonhos, rindo das mãos sujas de azeite e alho. Sofia retribuía com histórias da avó, cantando mornas que falavam de saudades do mar e de amores proibidos nas ilhas distantes. Elas sonhavam em fugir para Lisboa, onde as ruas de Alfama ecoavam fados de corações partidos, mas sem o julgamento das pequenas comunidades. No entanto, a pressão crescia. O pai de Sofia trancava em casa, forçando-a a frequentar missas extras na Igreja do Carmo, enquanto Diana murmurava sobre boatos sujos durante o jantar de bacalhau. O Natal em Faro era um banquete de luzes e sombras, onde as ruas se vestiam de guirlandas tecidas com ramos de loureiro e os aromas de rabanadas fritas invadiam as casas como memórias quentes. Mas para Ana e Sofia, aquela quadra festiva era um campo minado de olhares acusadores e silêncios pesados.
Elas trocaram presentes escondidos no confessionário da Sé, um colar de conchas para Sofia, gravado com um coração discreto, e para Ana, um caderno de desenhos onde Sofia capturara sua silhueta contra o horizonte da Ria Formosa, as penas das garças traçadas com traços delicados como carícias. És a minha onda favorita, escreveu Sofia na primeira página, e Ana guardou aquelas palavras como um talismã contra a tempestade que se avizinhava. A ruptura veio na véspera de Ano Novo, durante a grande queima de efígios na praia de Faro, onde o boneco de velho ano era incinerado em chamas que dançavam como demónios alegres. A multidão se aglomerava na areia fria, o ar crepitando com fogos de artifício que explodiam em arco-íris noturnos, e quando as risadas e os brindes com vinho espumante. Ana e Sofia haviam escapado juntas, disfarçadas em jailes de lã tecidos pelas avós, misturando-se ao fluxo de famílias que cantavam ranchos tradicionais. Vamos dançar como se o mundo fosse só nosso, sussurrou Sofia, puxando Ana para o círculo de mãos dadas, os pés pisando na areia em ritmo com as castanholas. Por um momento, o mundo se dissolveu, só existia o calor da palma de Sofia na dela, o riso compartilhado quando tropeçavam, e o beijo roubado atrás de uma duna, salgado pelo mar e doce como figos maduros. Mas o destino de Faro, ciumento como um amante traído, interveio. O pai de Sofia, alertado por um vizinho que as reconhecera pelas tranças inconfundíveis, surgiu da multidão como um fantasma de capas negras. Sofia. Para casa, agora, trovejou ele, a voz cortando o ar como o assobio de um petardo. A multidão parou, olhares curiosos se voltando para o drama que se desenrolava à luz trêmula das fogueiras. Sofia congelou, o rosto pálido sob as chamas dançantes, e Ana sentiu o pânico subir como baile. Deixa-a em paz, gritou Ana, dando um passo à frente, o chão escorregando de seus ombros. O homem virou-se para ela, os olhos injetados de fúria e vergonha. Tu? És tu a corruptora? Sai da vida da minha filha, sua aberração. As palavras caíram como pedras na maré baixa, e a multidão murmurou, não em apoio, mas em julgamento silencioso, como o zumbido de abelhas num pomar abandonado. Sofia foi arrastada dali, os soluços e quando na noite enquanto o pai a levava pela marginal escura, as luzes de Natal piscando como olhos acusadores. Ana ficou parada na areia, o colar de conchas apertado na mão até machucar, lágrimas quentes misturando-se ao sal do vento. Ela correu para casa, o peito ardendo, e trancou-se no quarto onde as paredes de cal exibiam pôsteres desbotados de fadistas como Amália Rodrigues, cujas canções de saudade agora pareciam profecias. Porque Faro tem de ser assim, sussurrou para o espelho rachado, vendo o reflexo de uma garota partida ao meio. Naquela noite, o telefone tocou uma vez, um número bloqueado, mas Ana sabia que era Sofia, incapaz de falar, apenas respirando no silêncio como uma prece interrompida. Os dias seguintes foram um exílio forçado. A escola, outrora refúgio de risos compartilhados, tornou-se um labirinto de olhares enviesados e cochichos nos corredores de azulejos verdes. Maria, a traidora, evitava os olhos de Sofia, mas espalhava veneno mais sutil. Ela está confusa, coitada. Precisa de orações, não de ilusões. Sofia faltava às aulas, trancada em casa sob a vigilância do pai, que contratara uma tia devota para endireitá-la com missas diárias e bordados de santas. Ana escrevia cartas escondidas, entregues por um menino de rua que trocava por rebuçados, mensagens codificadas em versos de poetas alentejanos. As tuas ondas me chamam, mesmo na calmaria da ausência. Mas as respostas vinham esparsas, manchadas de lágrimas, cheias de medo. Ele diz que me manda para um convento em Évora se não parar. Eu te amo, mas tenho pavor. A pressão social de Faro se manifestava em camadas, como as escavações arqueológicas nas ruínas de Cnossos que Sofia tanto amava estudar. Os pescadores no cais, com suas boinas poídas e mãos enrugadas pelo sal, comentavam durante as descargas de atum. Ouvi que a filha do guia está metida em confusões. Pena, uma moça tão bonita.
As mulheres no mercado da Avenida 5 de Outubro trocavam olhares por cima das cestas de tomates Arlum, murmurando sobre pecados da carne que o mar não lava. Até a escola, com sua fachada neoclássica e pátios de laranjeiras, pulsava com o pulso conservador. A diretora, uma senhora de saias longas e crucifixo no peito, chamou Ana ao gabinete, o ar cheirando a incenso e papel velho. Há rumores, menina. Cuida-te, que Faro não esquece. Ana saiu dali com a cabeça erguida, mas o coração sangrando, prometendo a si mesma que não deixaria o amor delas afundar como um barco sem leme. Enquanto isso, Sofia tramava sua própria rebelião interna. Nas noites de insonia, ela desenhava nos cantos dos livros de texto retratos de Ana com asas de gaivota voando sobre as muralhas da cidade. Lembrava-se das tardes no Museu Municipal, onde exploravam artefatos fenícios e romanos, tocando as moedas antigas como se pudessem comprar liberdade. Nós somos como essas ânforas quebradas, dissera Sofia uma vez, traçando os fragmentos com o dedo. Belas apesar das rachaduras. Agora, essas rachaduras ameaçavam engoli-la. O pai, consumido pela vergonha de ser o pai da moça esquisita na comunidade de guias turísticos, intensificou o controle, proibia saídas, confiscava o telefone e citava provérbios algarvios sobre raízes que não se movem para não secarem. Mas em segredo, Sofia guardava uma foto delas duas na praia, escondida sob o colchão, um farol na escuridão. Ana, por sua vez, buscava consolo na família e, ironicamente, o mesmo porto que temia. Sua mãe, com olhos cansados de noites bordando para o turismo, notara a tristeza da filha. Durante uma ceia de amêijoas a bolhão pato, ela tocou a mão de Ana. O amor, filha, é como o mar, às vezes bravo, mas sempre volta à praia. Ana quase confessou tudo ali, sob a luz tremulante da lamparina de azeite, mas engoliu as palavras, temendo arrastar a mãe para a tempestade. Em vez disso, saía sozinha para a Ponta da Piedade, em Lagos vizinha, onde as grutas esculpidas pelo mar ecoavam seus soluços. Lá, entre as formações rochosas douradas, jurava vingança contra a traição de Maria, mas mais que isso, jurava proteção a Sofia, custasse o que custasse. O reencontro veio inesperado, numa manhã de fevereiro, quando a chuva fina lavava as ruas como lágrimas de arrependimento. Ana esperava no jardim da Alameda João de Deus, sob as árvores de jacarandá que pingavam pétalas roxas. Sofia apareceu, magra e pálida, o casaco de lã solto como uma capa de fugitiva. Elas se abraçaram sem palavras, o mundo reduzido ao pulsar dos corações sincronizados. Eu fugi pela janela, confessou Sofia, rindo entre lágrimas. Ele dorme cedo, com o vinho. Caminharam até a marina, onde os barcos balançavam como berços, e ali, sentadas num banco de madeira envernizada, Sofia contou tudo, as noites chorando, os sonhos onde Ana era a âncora. Mas eu não aguento mais esconder. Quero gritar nosso amor nas festas de verão, nas procissões de Nossa Senhora da Encarnação. Ana apertou sua mão, sentindo a força renovada. Então vamos planejar. Eu tenho economias das férias de verão, colhendo morangos nas estufas de São Brás. Podemos ir para Lisboa, trabalhar em cafés de chiado, dançar fado sem medo. Mas o plano era frágil como uma rede rasgada e Faro, com sua teia de olhares, já tecia a próxima armadilha. A primavera irrompeu em Faro como uma declaração de guerra contra o inverno, com campos de flores silvestres brotando nas colinas do Barlavento e o ar carregado do perfume de mimosa que invadia as varandas. Ana e Sofia, revigoradas pelo reencontro, teciam seu plano como tapeceiras medievais, fiando linhas de esperança em sussurros noturnos. Encontravam-se agora no antigo aqueduto romano, um esqueleto de pedra que serpenteava pelas periferias da cidade, onde o eco dos passos se perdia no vento. Aqui ninguém nos ouve, dizia Sofia, escalando as ruínas com a agilidade de uma cabra montesa algarvia, puxando Ana para o topo onde a vista se estendia até o infinito azul.
Elas falavam de futuro, um apartamento minúsculo em Belém, com vista para o Tejo, onde Sofia estudaria arte na universidade e Ana escreveria contos inspirados nas lendas marítimas. Seremos como as Amazonas das histórias de Fernão Mendes Pinto, ria Ana, imaginando-as navegando livres. Mas o conflito se avolumava, alimentado pela traição que ainda sangrava. Maria, atormentada pelo remorso, tentou se redimir aproximando-se de Ana na escola durante uma aula de literatura portuguesa onde discutiam os Lusíadas. Eu errei, Ana. Vi vocês e tive ciúmes. Pensei que Sofia me trocara por algo sujo. Ana virou-se, os olhos flamejando como brasas de uma fogueira de São João. Sujo? Nosso amor é mais puro que as águas da fonte da rosa. Tu envenenaste isso por medo, Maria. Agora afasta-te. A rejeição foi um corte limpo, mas ecoou pelos corredores, atraindo mais sussurros. Os garotos do time de futebol zombavam nos vestiários, chamando-as das sereias do mar errado, enquanto as professoras trocavam olhares preocupados nas reuniões do conselho. O pai de Sofia, um homem forjado nas narrativas de guias turísticos sobre heróis lusitanos, não se curvava facilmente. Ele intensificou a vigilância, contratando primos para seguir Sofia pelas ruas de lajotas irregulares e organizando encontros forçados com o filho do padeiro, um rapaz bonacheiro chamado João, com mãos farinhentas e sonhos de herdar a padaria familiar. Ele te dará estabilidade, filha. Em Faro, o amor é pão diário, não fantasias passageiras, argumentava ele durante jantares de charém de conquilha, o vapor subindo como barreiras invisíveis. Sofia engolia a comida sem gosto, os olhos fixos na janela onde o mar piscava promessas de fuga. Numa noite, após um desses jantares de cortejo, ela confrontou o pai na sala de azulejos azuis, iluminada por uma lâmpada de vitral que projetava sombras dançantes. Pai, eu não amo João. Amo alguém que me vê de verdade, não como uma herdeira de tradições mortas. O tapa veio rápido, e quando como um trovão no estio, deixando uma marca vermelha na bochecha de Sofia. Então vais para o convento. Que Deus te perdoe essa loucura. Ana soube do tapa através de uma mensagem codificada, um desenho de uma mão vermelha enviado por Sofia via um amigo comum. O pavor a consumiu como uma maré alta e ela correu para a casa de Sofia sob a chuva de abril, batendo na porta traseira até os nós dos dedos doerem. A mãe de Sofia, uma sombra quieta na cozinha, abriu uma fresta. Vai-te embora, menina. Ele está furioso. Mas Ana insistiu, sussurrando através da madeira, diga a ela que eu a protejo. Somos mais fortes que as muralhas de Silves. Horas depois, Sofia escapuliu, encontrando Ana na praia da Quinta do Lago, onde as dunas altas escondiam seus abraços. Ele me bateu, Ana. Pela primeira vez. As palavras saíram engasgadas e Ana a envolveu em seus braços, sentindo os soluços como ondas quebrando no peito. Nunca mais. Vamos embora antes da Semana Santa, quando as procissões distraem todos. O plano ganhava forma. Ana roubaria dinheiro da lata de economias da mãe, alegando uma viagem de estudos. Sofia venderia seus desenhos no mercado de artesanato, trocando por notas amassadas. Elas sonhavam com o trem para Lisboa, o apito e quando como liberdade, mas o destino, traidor como as correntes do Cabo de São Vicente, intercedeu através de João. O rapaz, apaixonado de verdade por Sofia, confrontou-a numa tarde no Café Aliança, um antro histórico de conversas sussurradas e cafés quentes. Eu sei do que teu pai quer, mas ouvi boatos. Se for verdade, eu te ajudo ou conto tudo. Sofia congelou, o copo de galão tremendo em sua mão. O que queres em troca? João sorriu triste, como um cachorro abandonado. Só uma chance. Um jantar de verdade.
Desesperada, Sofia aceitou, marcando o encontro para a véspera da fuga, uma traição calculada para ganhar tempo, mas que cortaria Ana como navalha. Quando Sofia confessou a Ana naquela noite, sob as estrelas no mirador da Rocha da Pena, o ar carregado do canto de grilos e o perfume de ervas silvestres, o mundo rachou. É só fingimento, juro. Para ele não desconfiar. Ana recuou, os olhos marejados refletindo o luar. Fingimento? Como o nosso amor é fingimento para todos? Isso dói, Sofia. Me faz sentir como uma concha vazia na praia. Elas discutiram pela primeira vez, vozes ecoando nas rochas como lamentos de fadistas, acusações voando como gaivotas em tormenta. Tu não entendes a pressão. Meu pai me quebraria sem isso, gritou Sofia. Ana virou-se, correndo colina abaixo, o coração partido como um azulejo lascado. A separação foi amarga, dias de silêncio onde Faro parecia maior e mais solitária, as ruas de Faro enchendo-se de turistas para a Páscoa, alheios ao drama que se desenrolava nas sombras. Mas o amor, como o vinho de Portimão, amadurece na adversidade. Ana perdoou primeiro, deixando uma flor de alfazema na carteira de Sofia na escola, símbolo de pureza em lendas locais. Sofia respondeu com um desenho, duas figuras de mãos dadas escalando uma montanha, legendado proteção mútua, sempre. Elas se reconectaram no ensaio de uma peça escolar sobre Inês de Castro, onde o amor trágico da rainha morta ressoava como espelho de suas vidas. Nós não seremos como ela, sussurrou Ana nos bastidores, entre cortinas poeirentas. Nós viveremos. O beijo que se seguiu foi feroz, cheio de promessas renovadas, selando o pacto de fuga. Contudo, a traição de João veio à tona de forma inesperada. Ferido pela recusa final de Sofia no jantar, onde ela declarara seu amor por Ana em voz alta, no meio do restaurante lotado de locais, ele correu para o pai de Sofia, despejando o veneno acumulado. Ela ama a outra, a Ana. Elas planejam fugir. O rugido que se seguiu atravessou a cidade como o vento de levante, e naquela noite, o pai de Sofia invadiu a casa de Ana, batendo na porta com punhos cerrados. Onde está minha filha? Tu a envenenaste. A mãe de Ana, tremendo mas firme como uma oliveira centenária, barrou a entrada. Saia daqui, homem. O amor não se invade como um castelo moro. Mas o dano estava feito. A polícia foi chamada, não por violência, mas por desaparecimento iminente, e Sofia foi confinada, os sonhos de Lisboa evaporando como orvalho ao sol. O verão caiu sobre Faro como um manto de fogo, com o sol escaldante transformando as ruas em fornalhas de pedra branca e o ar vibrando com o zumbido de cigarras nas oliveiras. As festas de São João enchiam as noites de fogueiras e sardinhas assadas, mas para Ana Sofia era uma prisão disfarçada de celebração. Sofia fora mandada para a casa de uma tia em Loulé, uma cidade vizinha de colinas e vinhedos, sob pretexto de recuperação espiritual, mas na verdade para separá-la de Ana. As cartas chegavam esporádicas, contrabandeadas por motoristas de táxi que faziam a rota diária, cheias de desenhos de prisões com janelas em forma de corações partidos. Sinto tua falta como mar sente a lua, escrevia Sofia, e Ana respondia com poemas copiados de Sofia de Melbreiner, adaptados para evocar o azul dos olhos uma da outra. Ana, deixada sozinha em Faro, afundava na rotina como âncora no lodo. A escola terminara, e ela trabalhava nas estufas da Albufeira, colhendo tomates cherry sob o plástico opressivo, o suor escorrendo como lágrimas não derramadas. Seus pensamentos vagavam para as tardes passadas com Sofia no mercado municipal, provando queijos de serpa e sonhando com piqueniques na Praia da Marinha, onde as grutas arco-íris abrigavam seus segredos. Agora, os pescadores no cais a olhavam com pena disfarçada de curiosidade. A menina do velho Manuel está quieta demais. Deve ser saudade de alguém. O pai de Ana, com sua barba salgada e mãos que cheiravam a peixe, tentava reconfortá-la com histórias de tempestades superadas no mar.
o amor verdadeiro volta, como as andorinhas na primavera. Mas Ana via a dúvida em seus olhos, o medo de que a filha seguisse um caminho que Faro não perdoava. A traição se ramificava, como raízes de figueira invadindo calçadas. João, agora um vilão involuntário em sua própria narrativa, afogava a culpa em cervejas no bar da Marginal, contando sua versão distorcida para amigos que espalhavam o boato como pólvora. Elas eram amantes, juro. Uma vergonha para as famílias. A comunidade, unida por laços de sangue e missas dominicais, fervia de julgamentos. As beatas na igreja de São Pedro rezavam novenas por almas perdidas, enquanto as jovens do coral sussurravam inveja misturada a fascínio. Ana enfrentou o pior numa tarde no banho público da praia de Faro, onde um grupo de mulheres mais velhas a confrontou enquanto ela nadava. Vai-te embora, tentadora. Não polua as nossas águas. Ana emergiu, o corpo pingando, mas a voz firme. O amor não polui, ele limpa as almas como o mar limpa as conchas. Saiu dali com a cabeça erguida, mas o incidente a quebrou por dentro, enviando-a correndo para o colo da mãe. A mãe de Ana, Isabel, sempre fora a guardiã silenciosa da casa, uma mulher de mãos ágeis no tiar de rendas, cujos padrões florais escondiam padrões de corações entrelaçados, resquícios de um romance juvenil com uma prima distante, sepultado pelo casamento arranjado. Naquela noite, sob o teto de telhas vermelhas que rangiam com o vento, ela finalmente perguntou: quem é ela, filha? Quem te faz brilhar como o sol no estuário? Ana desabou, as palavras jorrando como uma represa rompida, com toda a amizade que virara amor, dos beijos na areia, da traição e da separação. Isabel ouviu, os olhos úmidos refletindo as chamas da lareira onde assava pão de milho. Meu Deus, Ana! Eu sei como é amar contra o vento. Minha prima e eu. Fomos felizes por um verão em Tavira, antes do padre e da família nos separarem. A confissão foi um bálsamo e Isabel abraçou a filha, prometendo: eu te protejo. Vamos trazer Sofia de volta. Com o apoio da mãe, Ana planejou a grande jogada, não uma fuga precipitada, mas uma confrontação humanitária, enraizada nas tradições de Faro. Ela escreveu uma carta ao pai de Sofia, entregue por um padre amigo da família, apelando à misericórdia cristã. Senhor, o amor delas é puro como o vinho da missa. Deixa-as viverem, ou Faro perderá duas almas que poderiam iluminá-la. Paralelamente, contatou Maria, oferecendo perdão em troca de ajuda. A ex-amiga, consumida pela culpa, concordou: eu conto ao João para se calar e convenço minha mãe a falar com a tia de Sofia. As peças se moviam devagar, como o fluxo da Ria Formosa em maré baixa, mas ganhavam ímpeto. O CAO explodiu na festa da Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, quando Faro se enchia de andores floridos e procissões que serpenteavam pelas ruas engalanadas. Sofia fora trazida de volta para a celebração familiar sob vigilância apertada, vestida num traje de renda preta que a fazia parecer uma viúva em luto. Ana, com a mãe ao lado, infiltrou-se na multidão na Praça da Liberdade, o ar denso de incenso e cantos gregorianos. Quando o andor passou, carregado por homens de camisas brancas, Sofia avistou Ana entre os fiéis, os olhos se encontrando como imãs através da névoa de pétalas de rosas. Ela escapou do pai por um instante, correndo para os braços de Ana atrás da estátua de Dom Afonso III. Eu pensei que te perdera para sempre, soluçou Sofia, o rosto enterrado no ombro de Ana. Mas o pai surgiu, furioso, empurrando Ana para o chão com um safanão. Maldita! Afasta-te da minha filha! O tumulto paralisou a procissão, o padre parou o cântico, a multidão formou um círculo de olhares chocados. Isabel avançou, erguendo a voz como uma fadista no auge. Basta! Estas meninas amam-se como Deus ama todas as criaturas. Em Faro, terra de navegadores que desafiaram oceanos, não podemos afogar o amor por medo?
O pai de Sofia hesitou, o rosto contorcido entre raiva e dúvida, enquanto João, presente na multidão, baixava a cabeça envergonhado. Maria gritou da borda: deixem-nas. Eu errei, mas elas são puras. O momento se esticou como uma corda de viola prestes a romper e então um aplauso tímido surgiu, de turistas, de jovens locais, de uma avó que lembrava amores semelhantes em tempos de ditadura. Sofia tomou a mão de Ana, erguendo-se com ela, e juntas enfrentaram o pai. Eu te amo, pai, mas não posso viver uma mentira. Ana é minha família agora. O homem cambaleou, as lágrimas traçando sulcos em seu rosto envelhecido pelo sol. Eu só queria te proteger desta cidade cruel. Mas a crueldade estava se dissolvendo, como sal na água, à medida que vozes se uniam em apoio, um eco de humanidade que Faro, em seus momentos mais puros, ainda guardava. Após o confronto na praça, Faro pareceu respirar de alívio, como após uma tormenta que limpa o ar. O pai de Sofia não se deu de imediato, passou noites em vigília na Sé, ajoelhado perante imagens de santos náufragos, murmurando preces por orientação. Mas as sementes do perdão haviam sido plantadas. Isabel visitou com uma travessa de doces de amêndoa, símbolo de reconciliação nas festas algarvias, e conversaram até o amanhecer sobre amores perdidos e o peso das expectativas familiares. Meu marido nunca soube da minha juventude, confessou Isabel. Mas o arrependimento corrói como sal nas redes. Deixe sua filha navegar. O homem, tocado pela vulnerabilidade compartilhada, permitiu encontros supervisionados, primeiro no jardim da casa, sob o olhar atento da tia devota, depois caminhadas pela marginal ao entardecer, com Ana e Sofia de mãos dadas abertamente, testando as águas da aceitação. A comunidade, sempre um mosaico de conservadorismo e curiosidade, reagiu em ondas. Alguns vizinhos ainda cochichavam nas tabernas, mas outros, inspirados pelo espetáculo da procissão, ofereciam gestos de solidariedade. Uma padeira deixando pães doces na porta de Ana com bilhetes de força, meninas, ou o pescador do pai de Ana convidando Sofia para uma saída de barco, dizendo o mar não julga quem ama. Maria, redimida, tornou-se aliada improvável. Organizou um clube de arte na escola, onde Ana e Sofia expunham desenhos de paisagens lésbicas sutis, praias com silhuetas entrelaçadas, inspiradas nas gravuras de Paula Rego. Eu aprendi que a traição nasce do medo, não do ódio, disse Maria a Sofia num ateliê improvisado, as mãos manchadas de carvão. Desculpa-me. Deixa-me proteger-vos agora. O romance delas floresceu renovado, agora sem as sombras do segredo, mas com a profundidade da provação. Elas passeavam pelo Parque Natural da Ria Formosa, remando num pequeno barco alugado, observando flamingos cor-de-rosa que simbolizavam graça em meio à adversidade. Lembras da primeira vez que nos beijamos aqui? Perguntava Ana, traçando o braço de Sofia com o dedo, sentindo a pele arrepiar como ondas na proa. Sofia sorria, inclinando-se para um beijo lento, sabor a sal e liberdade. Como poderia esquecer? Foi quando soube que nosso amor era eterno, como estas águas que voltam sempre. Elas compartilhavam sonhos maiores. Sofia matriculou-se num curso de ilustração em Lisboa, com bolsa parcial da tia reconciliada. Ana planejava um blog de histórias algarvias, misturando folclore com narrativas queer, homenageando as mulheres invisíveis da história portuguesa, de rainhas esquecidas a poetisas silenciadas. Contudo, o conflito não se extinguira por completo. João, ainda magoado, confrontou Sofia uma última vez no Café da Maré, o lugar onde tudo começara com risos inocentes. Tu me usaste, Sofia. Meu coração partiu como um barco encalhado. Lágrimas nos olhos, ele confessou ter espalhado mais boatos por despeito, mas agora via o erro. Eu te amava, mas aprendi que amor não se força. Sofia, com compaixão forjada no fogo da traição, tocou seu ombro. Vai, João. Encontra alguém que te veja como eu vejo Ana. Faro tem espaço para todos os amores.
Ele partiu para Faro, mudando-se para um emprego em turismo em Sagres, deixando para trás uma carta de desculpas para Ana. Protejam-se mutuamente. Vocês me ensinaram coragem. O pai de Sofia, aos poucos, rendia-se. Numa tarde de outono, durante a colheita de laranjas nos pomares de Estombar, ele convidou Ana para ajudar, um teste disfarçado de convite. As mãos dela, calejadas de colher frutas, trabalhavam ao lado das dele, o sol filtrando pelas folhas como bênçãos douradas. Tu amas mesmo minha filha? Perguntou ele, pausando para beber água de uma caneca de barro. Ana ergueu o olhar, firme como as raízes da árvore. Mais que o ar que respiro, Senhor. Ela é minha bússola no mar da vida. Ele assentiu, um sorriso relutante quebrando o bigode. Então, cuida dela. E bem-vinda à família. O abraço que se seguiu foi desajeitado, cheirando a terra e citros, mas selava uma ponte sobre o abismo. Enquanto isso, a mãe de Ana tecia uma rede de apoio, falava com as mulheres do bairro sobre amores não convencionais, inspirando confissões semelhantes. Uma viúva que amara sua empregada nos anos 70, uma professora que escondera cartas de uma aluna francesa. Faro mudou, dizia Isabel nas reuniões de bordado. Ou nós mudamos com ela. As noites delas se enchiam de rituais românticos, piqueniques na praia do Ancão com vinhos de lagoa e queijos locais, danças improvisadas ao som de guitarra portuguesa num terraço escondido, onde Sofia cantava mornas adaptadas para elas, ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Ana que eu beijo. Mas o verdadeiro teste veio com uma notícia inesperada. Sofia descobriu estar grávida. Não, um falso alarme de um susto médico, mas que reacendeu medos profundos. E se um dia quisermos família? Faro nos aceitaria com filhos? Perguntou ela numa noite chuvosa, aninhada nos braços de Ana na cama de rendas da casa de Ana. Nós criaremos nossa família do jeito nosso, com amor, não com julgamentos. A adoção, talvez, ou só nós duas, como as irmãs Brontë reinventadas. A conversa aprofundou seu laço, transformando o medo em resolução. O ano virou em Faro com uma suavidade que parecia milagre, as luzes de ano novo refletindo nas águas calmas da ria como estrelas caídas. Ana e Sofia, agora abençoadas pela família e pela comunidade relutante, preparavam-se para o salto, a mudança para Lisboa no equinócio da primavera, quando os ventos favoráveis impulsionavam os barcos para o norte. O pai de Sofia ajudou a empacotar, oferecendo uma arca antiga de madeira de sobreiro, cheia de lençóis bordados e receitas de família. Levem Faro convosco, mas façam-no melhor, disse ele, os olhos úmidos como o mar após a chuva. Isabel presenteou-as com um chale duplo, tecido para duas, com padrões de ondas entrelaçadas. Protejam-se mutuamente, como o mar protege suas conchas. A despedida foi uma festa íntima na praia de Faro, ao luar de março, com amigos redimidos, Maria trazendo bolos de figo, João enviando uma mensagem de paz de Sagres. Elas acenderam uma fogueira pequena, como nas antigas tradições celtas que permeavam o Algarve, e queimaram papéis com medos passados, traição, medo, julgamento. As chamas dançaram, liberando fumaça que subia como preces ao céu estrelado. Sofia leu um poema original. Em Faro nascemos como ondas tímidas, encontramo-nos na espuma do segredo, rompemos muralhas com sal de lágrimas e agora navegamos livres, de mãos dadas. Ana chorou, beijando-a sob as estrelas, sentindo o ciclo completar-se, duque de dor à harmonia. Em Lisboa, elas alugaram um sótão em bairro alto, com janelas que emolduravam o castelo de São Jorge e o eco distante de fados tristes que agora soavam como hinos de vitória. Sofia ilustrava capas de livros quer inspiradas nas paisagens algarvias. Ana publicava contos em revistas literárias, tecendo narrativas de amores resilientes com toques de azulejos e mar. Visitavam Faro nos verões, caminhando de braços dados pela marginal, onde os olhares curiosos haviam se tornado sorrisos cúmplices.
O pai de Sofia, transformado, contava histórias turísticas com menções sutis a amores corajosos que moldaram nossa terra. Anos depois, numa Faro renovada, com paradas do orgulho que coloriam as ruas de arco-íris, elas retornaram para casar-se numa cerimônia simples na Sé, sob os vitrais que filtravam luz em prismas de aceitação. A comunidade, outrora juiz, aplaudiu, provando que o amor vence não pela força, mas pela persistência humana. Ana e Sofia, de mãos dadas na varanda da casa de praia, olhavam o Atlântico eterno. Nós sobrevivemos às correntes, murmurava Sofia. E agora flutuamos juntas. O sol se punha, dourado e promissor, selando uma história de amizade virada crush, ruptura e triunfo. Um testamento à humanidade de Faro, onde o coração, como o mar, sempre encontra seu caminho para casa.